meditar na palavra de Deus e depois celebrarmos a ceia do Senhor. E eu peço que você abra a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 4, pode ficar assentado assim como você está, ouça com atenção a leitura dos versos 1 a 5, depois da leitura eu vou orar. A palavra de Deus diz assim: Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Pai, nós temos a Tua palavra aberta diante de nossos olhos e confiamos que o Teu Espírito Santo é suficiente a fim de nos alertar, de nos ensinar e de nos conceder poder a fim de praticar esta verdade, de entender, ó Deus, como esta preciosa verdade se aplica pessoalmente à vida de cada um de nós. E nesta dependência nós oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. O texto que nós lemos, ele é bastante prático e direto. Paulo começa no verso 1 dizendo: vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, ou seja, pela autoridade do Senhor Jesus. Ele não está falando algo dos seus próprios lábios, mas algo que o próprio Senhor nos ordena. E ele diz: assim como recebestes de nós, ou seja, como eu tenho vos ensinado, sobre a maneira que convém andar, e esse andar é o viver, ou seja, a forma que nós devemos nos comportar como servos de Deus, agradando a Deus em nossa vida. Então ele diz: assim vivam, assim andem, para que possais progredir cada vez mais. Ou seja, ele está falando sobre o progresso na vida cristã, sobre o progresso em dedicarmos a nossa vida a Deus, o progresso em nos vermos longe da corrupção deste mundo. Ele está entrando num assunto importantíssimo. Meus amados irmãos, quão importante é que nós observemos o preço que pagamos pelo pecado. Eu tenho falado a vocês em Provérbios às quartas-feiras, e Provérbios traz muito disso, do fato que quanto o pecado cobra em nossa vida. Quando escolhemos uma atitude, uma ação pecaminosa, um caminho pecaminoso, o quanto isto nos custa, tanto em vida, quanto em saúde, e quanto aquilo que nos é precioso, como o nosso casamento, a criação dos nossos filhos, a nossa família, até mesmo os nossos bens. O grande mal e o grande estrago que o pecado causa quando praticado está em foco aqui no que Paulo está dizendo. O verso 2, ele nos adverte assim: porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, mandamentos, os seus ensinos, não questões opcionais, mas questões urgentes. Eu falei assim na quarta-feira, e na quarta-feira nós tratamos de Provérbios 6, quando fala, por exemplo, da pessoa que se submete a ser fiador de outro. Parece algo simples, não é? E em Provérbios 6, a palavra de Deus nos exorta sobre o perigo de colocar a nossa liberdade em jogo sendo fiador de outra pessoa. Parece algo tolo, mas nenhuma exortação das Escrituras é tola. Nenhuma exortação da palavra de Deus está ali porque não havia outra coisa para estar no lugar, não. Cada uma das exortações da palavra de Deus são importantes e urgentes. Então aqui Paulo está dizendo: vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pela autoridade do Senhor Jesus. Esses mandamentos não tratam de frivolidades, não tratam de questões que você pode deixar para amanhã, mas questões que você precisa aplicar na sua vida hoje. A palavra de Deus nos ensina que há alguém ao nosso derredor, que há alguém que nos cerca os filhos de Deus. Ele está ali não para arranhá-los como um gatinho, mas para devorá-los como um leão. Você está atento a isso? Você está observando os mandamentos da palavra de Deus?
E ele é muito claro no verso 3 ao dizer, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ele diz, o que Deus quer de vocês é que vocês se afastem do pecado, o que Deus quer de vocês é que vocês andem o mais longe possível de tudo aquilo que é pecaminoso e é prazeroso, e é bom, e é desejável, e todos nós gostamos. Sim, tudo isso é verdade. Não é porque desejamos, não é porque é prazeroso, não é porque é bom no sentido de prazer, que é aquilo que é o melhor para a nossa vida. Deus está nos exortando ao dizer que nós devemos andar em santificação, e Ele usa uma questão específica aos Tessalonicenses, que vos abstenhais da fornicação. As questões sensuais, o sexo ilícito, ele está todo momento batendo à porta. Este mundo, ele oferece isto. Ele entrega realmente isto ao ser humano que deseja viver longe daquilo que Deus deseja dele. Por isso o verso 4 diz claramente que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o seu próprio corpo, literalmente. Verso 4, por gentileza, pode colocar para eles. Que cada um de vós, 1 Tessalonicenses 4:4, ele diz que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Saiba possuir o seu corpo, separado do pecado e honrando a Deus. E ele termina dizendo no verso 5, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Sabe o que é paixão? É o desejo desordenado, é o desejo que controla, é o desejo que ocupa a nossa mente de tal forma que nós não pensamos em outra coisa a não ser o pecado. Ele diz, os homens deste mundo são assim, e eles são assim porque eles não conhecem a Deus, mas você conhece. Então, a partir disto, escolhi 10 procedimentos, 10 princípios bíblicos aplicáveis a este texto, em como podemos aplicá-lo e como podemos vivê-lo. Obrigado, irmão. Como podemos vivê-lo. Então, serão 10 questões simples, 10 questões práticas, aplicáveis a cada um de nós. E eu vou começar exatamente falando dos desejos do nosso coração. Meus amados irmãos, não é porque o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração deseja que nós devemos obtê-lo. A palavra de Deus diz ao profeta Jeremias que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e extremamente corrupto, quem o conhecerá? É tolo o homem que segue o desejo do seu coração. O homem que segue o desejo do seu coração busca a sua própria destruição, a destruição do seu casamento, a destruição da sua família, a destruição do seu serviço a Deus. Por isso, o primeiro princípio, falando desses desejos citados por Paulo neste texto, é: como um servo de Cristo, como alguém que conhece a Deus, evite todo o pecado conhecido. Ande longe do pecado. Ande longe daquilo que destruirá a sua vida. Há coisas que nós só percebemos o seu valor quando as perdemos. Há coisas que nós só percebemos o valor quando as trocamos por desejos muito inferiores. Há coisas que nós só percebemos o quanto valiam para nós quando nós loucamente as trocamos por questões que não nos trarão nada. Não há nada que justifique trocar a sua família, o seu casamento, a criação dos seus filhos pelo pecado desse mundo. Não há nada que justifique trocar realmente a segurança da sua vida por satisfazer os desejos do seu coração. Algo que me entristece constantemente é quando eu ouço de algum pastor conhecido meu ou amigo meu que troca o servir a Jesus Cristo pelas coisas deste mundo. Que loucura! Absolutamente loucura você trocar aquilo que Deus lhe deu e que Ele é tão precioso pelo simples prazer momentâneo desse mundo. Então, o primeiro princípio aplicado a esse texto é: evite todo o pecado conhecido. Evite tudo aquilo que não glorifica a Deus. Em Romanos 8, Paulo vai dizer: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, ou seja, aqueles que estão vivendo nesse mundo e não são salvos em Cristo, eles têm o seu pensamento nas coisas do prazer dessa vida. Mas então ele diz: mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. E qual é a razão?
porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Você troca a vida pela morte? Você troca aquilo que é valioso pelo pecado desse mundo? Você troca a santidade da vida, do matrimônio, da criação de filhos, do lar, da igreja, por aquilo que é imundo nesse mundo? Não faça isso. Evite todo o pecado conhecido. Jamais caia em tal loucura, porque Deus fala assim das pessoas deste mundo, em Filipenses 3,19, ele fala que os homens deste mundo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que o quê? Só pensam nas coisas desse mundo. Tais pessoas jamais pensaram na eternidade. Tais pessoas jamais pensaram que um dia a vida terá chegado ao fim. E você terá que prestar contas do que você fez dela. Se você conhece a Jesus Cristo como seu Salvador, você será julgado por Cristo pelas suas obras. Você é um salvo em Cristo. E ali ficará demonstrado se você bem usou o seu corpo, a sua vida para o bem. Mas se você não conhece a Jesus Cristo como seu Salvador, você será julgado e banido da presença de Deus eternamente para o lago de fogo. Então, evite todo o pecado conhecido. Em segundo lugar, exerça todo o esforço por ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Sabe, ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo e testemunhar que nós servimos a Jesus Cristo nesse mundo não tem sido algo honroso. Dizer que você crê em Cristo, que você ama a Cristo, que você obedece a Cristo, que você usa os recursos que você tem para promover o nome de Cristo, que você vive a sua vida para honrar Cristo, não é algo que vai lhe dar grande, vamos dizer, propaganda, grande marketing nesse mundo, porque não é o que as pessoas querem. O que normalmente o ser humano sem Cristo quer se chama antinomismo, ou seja, anomismo. Nomismo é lei, há é exceção, não haver. As pessoas não querem regra nenhuma para a vida delas. Quando nós pregamos o Evangelho e fizemos isso no Jardim Cerrado até agora, nesse princípio da igreja, nós agora, no mês de fevereiro, estamos nos voltando aqui para o setor da igreja para bater de porta em porta. Quantas vezes nós ouvimos no Evangelho as pessoas dizerem: eu não quero essas regras para a minha vida. Amado amigo, Jesus Cristo não são regras. Jesus Cristo é uma pessoa que nos ama e deu a sua vida por nós. O Senhor Jesus Cristo encontrou-se com a minha morte naquela cruz antes que a morte me encontrasse e eu fosse condenado eternamente. E não há melhor coisa do que realmente me esforçar por ser semelhante a Ele, ao ponto de que em Romanos 8:29, a palavra de Deus diz assim: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Predestinou quer dizer, escolheu a forma que eles terão. E qual é a forma que Deus quer que aqueles que creem em Cristo tenham? Que as suas atitudes, que o seu caráter seja igual ao de Cristo. Possivelmente, eu vou ser sincero com você, possivelmente ao fazer isto, alguns amigos seus não vão se agradar, você vai perder amizades. Possivelmente ao fazer isto, algumas pessoas da sua família não vão se agradar, elas vão se apartar de você. Possivelmente, você perderá algumas oportunidades de crescer no seu trabalho, você sendo empresário ou trabalhando para alguém. Possivelmente, as pessoas não acharão isso uma grande coisa. Deixe que elas achem o que elas bem querem. A palavra de Deus diz que nós devemos, em 1 João 2,16, ele diz: aquele que diz que está nele, também deve andar como? Como ele andou. E Pedro acrescenta isso no capítulo 2 da sua primeira carta, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para o quê? Para que sigais as suas pisadas. Há um livro precioso que diz o que faria Jesus em meu lugar, não é? Eu posso mudar o título desse livro com todo respeito, dizendo o que Jesus fez no seu lugar. Leia nas Escrituras como Jesus se comportou estando nesse mundo. A terceira questão, o terceiro princípio, trata de um problema sério do nosso coração. Eu não sei vocês, mas eu sou um tanto impaciente. Eu tenho dificuldade em esperar. Eu tenho dificuldade em suportar certas circunstâncias. Graças a Deus, Deus tem trabalhado em minha vida e me ensinado que eu devo suportar certas questões,
que eu devo adquirir algo que a palavra de Deus chama de mansidão. E a mansidão não é apenas algo exterior, é algo interior dentro do nosso espírito, é uma disposição dentro de nós, onde nós aceitamos os procedimentos de Deus como bons, e nós não disputamos com Deus, não resistimos com Deus, não lutamos com Deus e não debatemos com Deus sobre as circunstâncias que nos descontentam. Eu enfrento esse problema. Constantemente eu estou discutindo com Deus sobre o que Ele está fazendo. Sabe, nós chegamos ao ponto de perguntar para Deus se Deus sabe o que está fazendo. Senhor, o Senhor tem certeza que esse caminho que o Senhor me colocou é o melhor? O Senhor tem certeza que isso aqui vai ter fruto? Pois, irmãos, o terceiro princípio diz-nos que devemos seguir o caminho da mansidão. E essa mansidão perante Deus, ela se reflete para com o meu próximo. E ela pode ser traduzida em qualidades como longanimidade, gentileza, paciência, brandura. E a principal característica da mansidão, sabe qual é? O controle da língua. É Tiago que diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Eu vou usar um exemplo citado em 2 Samuel 16, quando Absalão, ele coloca-se em oposição ao seu pai, o rei Davi, e ele tira Davi, ele vai ter que fugir de Jerusalém, ele vai ter que sair de Jerusalém, ele não pode mais ficar ali, Absalão está armando contra a vida do seu próprio pai. Davi toma os seus valentes, Davi toma algumas pessoas importantes do reino, e ele está saindo por um vale ali, num dos lados de Jerusalém, ele está partindo, indo para um lugar seguro, e um homem chamado Simei se aproxima dele. Você lembra o que Simei faz? Quem é o homem que está no cavalo? Davi, aquele que enfrentou Golias, aquele que enfrentou animais perigosos, aquele que venceu tantas batalhas. Um homem de uma coragem e realmente inigualável, Davi, o grande guerreiro. Pois Simei vê o rei Davi sobre o cavalo e começa a fazer o quê? Ele começa a jogar pedra, ele começa a dizer impropérios, ele começa a amaldiçoar Davi, e alguns dos homens que estão com Davi, guerreiros valiosos, dizem: Senhor, dá uma palavra só e eu arranco a cabeça desse homem. O Senhor está vendo o que ele está falando para mim? O Senhor está vendo o que ele está falando para o Senhor? Ele está amaldiçoando o nosso rei. Uma palavra tua, eu termino agora. E você lembra o que Davi fez? Davi, não. Deixa que ele fale. Ele está certo. Ele me odeia. Deixa que ele fale. E Davi segue o seu caminho. Simei apedreja, cospe, joga pedras, e Davi segue o seu caminho chorando. Isso é um exemplo de mansidão. Se você for lutar contra todo mundo que se coloca no seu caminho, você não para mais de lutar a vida inteira. A mansidão, ou seja, este controle, esta paciência, esta longanimidade, é essencial na prática do nosso cristianismo. E eu passo dessa mansidão para uma segunda questão. Eu falei de impaciência, mas eu preciso falar também de precipitação. Você já percebeu que o grande problema de um homem irado é que ele é precipitado nas suas palavras? Ele fala antes de ouvir. Ele se ira antes de ouvir. Creio que não somente eu, mas grande parte de nós pegamos pela precipitação. Nós julgamos a outras pessoas, nós falamos de outras pessoas, nós estamos nos referindo a outras pessoas de uma forma um tanto precipitada, sem realmente ter conhecimento dos fatos. A quarta questão de aplicação dentro da verdade de 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 5, nós podemos chamá-lo de exercer o autocontrole.
Vigiar sobre os desejos da sua carne, para que elas não se sobreponham sobre você. O controle dos desejos pecaminosos, dos afetos, das paixões, a restrição das inclinações carnais. E não há melhor versículo sobre isso do que Romanos 13, 14. Observe que Romanos diz: nas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Se você não conhece Cristo, se Cristo não é o seu Salvador, você não terá vitória sobre essas coisas. Mas se Cristo é o seu Salvador, você se reveste dele e a prática se torna em: não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Literalmente, não alimente os desejos carnais em seus desejos. Como que nós vencemos essa precipitação, esse desejo carnal, esse realmente afeto e paixão pelo pecado? Nós não o alimentamos. Então, literalmente, a segunda parte do verso 14, ela pode ser aplicada da seguinte forma: grande parte de vocês aqui tem aquilo que se chama, hoje modernamente, de pets, não é? Tem gente que tem peixe, gente que tem gato, gente que tem cachorro. Na minha cultura gaúcha, eu tenho um princípio assim: eu não crio nada que eu não vou comer. Então, se o bichinho não serve para alimentação, eu não crio. Se a plantinha não serve para comer, eu não planto. Essa é a minha, vamos dizer, maneira, não é que eu fui criado. É mais ou menos assim. Por isso que quando os meus filhos nasceram, eu não pude criar mais bicho nenhum. Criei, na realidade, codornas, elas davam ovos, mas eu não pude comer nenhuma delas. Tudo bem, tirando essa parte. O que o texto diz é: você tem um animalzinho de estimação? O que você faz com ele? Você leva no veterinário, você cuida. E não estou dizendo que você não deve fazer isso. Se você tem um animalzinho de estimação, você vai cuidar dele. O que o texto está dizendo é: não trate os seus desejos pecaminosos como se fosse um pet, um animalzinho de estimação. Certa vez eu usei com vocês uma ilustração de alguém que escolheu, uma mulher, que escolheu uma grande serpente, como, por exemplo, uma píton ou uma sucuri, e ela escolheu criar essa serpente desde pequenininha. Elas nascem mais ou menos desse tamanho. E ela comprou o animalzinho e foi criando o animalzinho, e adivinha o que foi acontecendo com o animalzinho? Foi crescendo o animalzinho, foi crescendo. E um dia ela se assustou, porque ela acordou de manhã e a serpente estava deitada na cama com ela, assim, estendida na cama. E aquilo começou a se repetir por muitos dias, ela começou a ficar preocupada com aquilo, e ela procurou o veterinário e disse: olha, a minha cobrinha lá, não tinha um nome, eu estou criando ela desde pequenininha, agora todo dia que eu acordo ela está na cama lá estendida. O veterinário disse assim: não se preocupe, ela só está medindo se já se consegue te comer. Ou seja, ela só está medindo se ela já é capaz de lhe engolir. Literalmente, porque é a natureza dela. Você está criando um pecado como se fosse um animal de estimação, ele vai te destruir. Pode ser por mais simples que seja o pecado. Ele vai crescer, e ele vai destruir a sua vida. Você está tratando ele hoje como uma coisinha boba, uma coisinha tola. Você está crescendo, alimentando, pois um dia ele vai te engolir. Então o texto está dizendo: não tenhais cuidado, não alimente a carne em seus desejos. Indo adiante, a quinta questão que nós nos colocamos, ela se volta agora a um problema sério para nós, um problema ao qual nós devemos prestar atenção nele, que é a questão da ira. Irmãos, todos nós nos iramos. Ela é manifesta de duas formas diferentes, mas tão danosa quanto. Há aqueles que, vamos dizer, explodem em ira. Nós dizemos assim dessas pessoas: fulano tem um pavio curto. Qualquer coisinha eles explodem. Mas você já viu aquelas pessoas que não explodem para fora? Aquelas que se iram, mas guardam para dentro? Elas também queimam a sua ira, só que ao invés de atingir os outros, atingem a si mesmos. Já ouviu falar em gastrite nervosa? Pois é. É quando nós permitimos que a ira queime para dentro. E quando nós observamos a questão da ira, não há melhor remédio para vencer a ira do que o próprio ser amoroso, praticar o amor, fazer pelos outros aquilo que eles não merecem. Eles não merecem e você quer tratá-los com ira.
Mas agora, em Mateus 7,12, o Senhor diz, num princípio áureo, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Olha, note uma coisa importante aqui. Há 3 níveis desse amor, que ao invés de ser expandido em ira, é expandido realmente em graça. O amor é gracioso, é a manifestação, a graça é uma manifestação do amor. Lembra no Velho Testamento, quando a lei diz, não roubarás, não fará isso, não fará aquilo, era uma expressão negativa do amor. Não faça contra os outros aquilo que você não quer que os outros façam contra você. O amor no Velho Testamento, ele é manifesto dessa forma. Agora, aqui durante seu ministério, o Senhor Jesus inverte isso. Agora não é não faça, mas faça. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Parece que aqui nós chegamos no limite de tudo isso. Olha, ame os outros como você deseja ser amado por eles. Mas em João 13, Jesus vai adiante. Um novo mandamento vos dou. Quem lembra? Que vos ameis uns aos outros como? Como eu vos amei. Agora não é. Não faça aquilo que você não quer que o outro faça. Não é, faça aquilo que você quer que o outro faça. Não, agora é, faça para os outros como eu fiz para você, Jesus. Ame os outros da forma que eu lhe amei. Por isso, em Romanos 13, o Senhor coloca diante de nós algo precioso no verso 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o quê? O amor. Sim, meu amado irmão, tem dia que a gente quer torcer o pescoço dos benditos que nós amamos. Tem dias que o nosso pavio está curto. Mas saiba uma coisa, amor é escolha. É uma atitude, uma escolha de minha parte. Nunca caia nisso, no engano, dizendo, olha, o meu coração não ama tal pessoa, eu não posso fazer isso. Se você continua a leitura de Romanos 13, você vai ouvir ali, não pagueis mal por mal, realmente abençoe as pessoas, faça como Cristo fez. E essa é a verdade. Cumpra isto, ao invés da ira, o amor. Agora, um sexto problema e o princípio que lhe aplica. Eu creio que todos nós, de uma forma ou outra, lidamos com um problema muito sério: ressentimento. O problema é que alguns de nós guardam ressentimento por um tempo inigualável. Alguns de nós reservam um especial lugar no coração para o ressentimento. E sabe qual é a solução bíblica para esse ressentimento? Misericórdia. No amor, você dá ao outro aquilo que ele não merece. Olha, ele me xingou, falou mal de mim, me maltratou, e agora eu estou fazendo bem por ele. Sim. Agora, na misericórdia, você não dá aquilo que ela merece. Sim, ela merecia o seu ressentimento, mas ao invés disso, você usa o quê? Misericórdia. Quer um exemplo? 2 Coríntios 12:15, Paulo diz assim: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-os cada vez mais, seja o quê? Menos amado. Você lembra como é o testemunho de Paulo em 2 Timóteo capítulo 4? Ele está preso na prisão Mamertina em Roma, daqui a poucos dias ele será morto, violentamente morto, e ele diz assim, nos últimos versos do capítulo 4, ele diz assim: ninguém me assistiu. Fulano foi para Jerusalém, ciclano foi para outro lugar, ciclano para lá, e no dia em que chamaram para eu ser julgado e condenado, eu não tinha um irmão ali me apoiando. Sabe o que Paulo fez com isso? Perdão. Ele não culpou ninguém.
Ele usou de misericórdia para com todos. Ele disse, olha, que isto não lhe seja imputado. E ele termina dizendo algo maravilhoso. Depois você pode ler o capítulo 4 de 2 Timóteo. Ele diz, e eu fiquei livre da boca do leão. Livre da boca do leão não é que eu não fui morto. A gente sabe que ele morreu logo depois. Livre da boca do leão é, diante de tudo isso, eu nunca me queixei. Eu nunca disse para Deus como ele é ingrato e injusto. Eu disse para ele, eu mereço tudo isso. E tudo que está acontecendo agora eu mereço. E se tudo que está acontecendo agora redunda na glória do teu nome, eu aceito. Paulo foi misericordioso com os demais, com os seus companheiros, e Paulo foi fiel a Deus em tudo isso. Estamos indo para o fim. A sétima questão que o sétimo princípio ataca também é uma questão que é grave para todos nós, talvez mais para alguns, menos para outros, mas que demonstra constantemente a questão do orgulho. Nós manifestamos orgulho de forma diferente uns que os outros. Alguns se orgulham de algumas coisas, outros se orgulham de outras coisas, mas o orgulho constantemente é algo presente em nossa vida. Eu gosto muito quando em Gênesis 18, 27, Abraão está falando com Deus, e ele está falando com Deus sobre as pessoas de Sodoma, e ele diz assim, respondeu Abraão dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Sabe, me chama a atenção como nos tempos modernos as pessoas se dirigem a Deus. Como nos tempos modernos nós ouvimos, graças a Deus aqui nesse lugar não, mas hoje tanta coisa se publica na internet, como as pessoas se dirigem a Deus nas suas orações. Eu ouvi a oração de um homem. Ele possivelmente estava numa igreja e ele orava, eu vou tentar refletir o que ele dizia na sua oração. Ele dizia assim, Deus, coloque 8 anjos nas 8 janelas que estão aqui à minha direita, coloque 8 anjos nas 8 janelas que estão à minha esquerda, coloque não sei quantos anjos lá na frente, coloque não sei quantos anjos aqui estão atrás de mim, para a proteção de todos aqui, e eu creio que o Senhor, se eu tenho algum mérito diante do Senhor, o Senhor fará isso. Meus irmãos, nós não temos mérito para pedir um grão de feijão para Deus. Quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus? E quantas vezes esse orgulho, essa soberba é manifesta na nossa vida desta forma? Em Gênesis 32 vai ser dito, menor sou eu do que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, ou seja, todo o bem que eu tenho recebido, eu não sou merecedor dele. Jó olha para si mesmo e diz assim, eis que sou vil, que te responderia eu? Jó está dizendo, olha, eu não passo de um verme. Agora, quando se olha para 1 Timóteo 1,15, Paulo diz que esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E Paulo fala de si mesmo, dos quais eu sou quem? O principal. Tenha em sua mente algo. As bênçãos de Deus na sua vida não são dadas por quem você é. As bênçãos de Deus na sua vida são dadas apesar do sujeito que você é, e as bênçãos de Deus na sua vida são derramadas por causa de Jesus Cristo. Se Deus dependesse de quem eu sou para me abençoar, eu estava plenamente perdido. Então, ao invés do orgulho, pratique a humildade. Seja humilde diante de Deus. Olhando agora para o final, um 8º problema que enfrentamos se chama letargia. Você sabe o que é letargia? Eu vou usar um exemplo com você do que é letargia. Aqueles que já serviram o exército, as forças armadas vão entender o que eu vou explicar agora. Geralmente, militares precisam estar em postos de guarda e muitas vezes a guarda é exercida por 2 horas. E funciona mais ou menos assim, eu passei diversas vezes por essa experiência. Quando você chega no posto da guarda, onde você tem que ali ter atenção por 2 horas, nos primeiros 30 minutos você escuta até os grilos. Você escuta tudo, você vê tudo, até o que não deve. Fica imaginando que a coisa é ao seu redor. A sua atenção está ao pleno naqueles minutos. Nos próximos 30 minutos você continua muito atento, num nível menor.
Se passa a primeira hora, você pensa assim, nada aconteceu, está tudo muito tranquilo. Então, quando passa a primeira hora, a tendência é que você começar a relaxar. Sabe qual é o problema? A última meia hora. Você passou 1h30 ali, nada aconteceu. E agora você acredita que é só uma questão de tempo. Você vai voltar para sua cama quentinha, deixar aquele posto da guarda e terá cumprido o seu serviço. Se você for o inimigo, em qual desses momentos você prefere atacar? No começo da guarda? Quando? No final. Eu estou letárgico. Eu já não apresento realmente o mesmo cuidado. Meus amados irmãos, talvez você seja um salvo em Cristo há 30 anos, há 40 anos. Nos 10 primeiros anos você foi alguém realmente fantástico, fez muita coisa, você realmente trabalhou para Cristo e se dispôs. Você verdadeiramente aguardava o retorno de Cristo. Talvez nos 10 anos seguintes você continuou trabalhando muito, menos do que fazia. A idade também vai chegando, nós temos que levar em conta isso. Passam-se mais 10 anos e você olhou, olha, o meu Salvador não veio até agora, mas ele vem em breve. Você já viu a tendência de nós começarmos a nos tornar também letárgicos? Sabe qual é o problema disso? É nesse momento que Satanás nos ataca. É nesse momento que Satanás nos derruba. Meus amados irmãos, nós temos que manter a vigilância em todo o tempo. Jamais há um momento onde nós devemos deixar de ser vigilantes na casa de Deus, nas coisas de Deus, na vida cristã e no serviço ao Senhor. Paulo diz aos Colossenses no capítulo 3, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. E na carta aos Romanos, no capítulo 12, ele repete, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. E nós lembramos que o sábio diz, que tudo que chegar às suas mãos, faz-o conforme o quê? As tuas forças. Ninguém exige mais do que as próprias forças, mas a letargia é perigosa. Achar que você está fora de perigo é perigoso. Achar que você já fez demais, e um irmão usou uma expressão preciosa, ele falou assim, pastor, parece que tem crentes que vivem no crédito. Sabe o que é viver no crédito? Eu já fiz tanta coisa, agora eu vou gastando os créditos que eu acumulei. Na vida cristã não é assim. O que é na vida cristã é aquilo que está em Lucas 17:10. Assim também vós, quando fizerdes tudo que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos o quê? Somente o que devíamos. Nada mais do que isso. Então continue vigilante na obra do Senhor. E os últimos 2 princípios atacam 2 questões que são igualmente perigosas, e eu vou terminar com eles. Você já pensou e já tem calculado como o pecado do mundanismo tem atacado as nossas vidas? Você consegue identificar mundanismo na sua vida? Sabe o que é mundanismo? É literalmente amar esse mundo. Colocar os seus afetos nas coisas desse mundo e não nas coisas espirituais. Foi por isso que Jesus falou em Mateus 6, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e os ladrões não minam nem roubam. É isso que ele diz. Pense nas coisas espirituais. E a forma de praticar isto é muito clara, estabelecida pelo salmista no primeiro salmo. Você conhece bem esse texto, ele diz, bem-aventurado o homem que o quê? Não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então nós podemos dizer claramente, irmãos, a companhia dos homens desse mundo não é a companhia dos filhos de Deus. Eu falei a vocês em Provérbios que uma pessoa sábia se demonstra pela escolha das suas companhias. Tenha atenção com quem você anda, tenha atenção com quem influencia na sua vida, tenha atenção por quem passa pela porta da sua casa, tenha atenção com quem está presente, influenciando a sua vida. Afastá-lo de Cristo é simples, trazer alguém para Cristo sempre foi difícil. Eu termino então
após dizer que devemos ter esta mentalidade das coisas espirituais, com Apocalipse capítulo 2, versos 4 e 5, e falando do problema da dureza de coração. João diz assim, nesse capítulo 2, tenho, porém, essas são as palavras do Senhor Jesus, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ele está falando isso à igreja em Éfeso. Mas ele aconselha aquela igreja. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Você já percebeu como muitos de nós são duros de coração? Está errada a frase, né? Todos nós, de uma maneira ou outra, somos duros de coração. Você já percebeu qual é o momento, a circunstância da vida, quando dificilmente algum de nós se mantém duro de coração? Já percebeu quando é? O homem mais duro de coração que eu conheci na minha vida foi meu pai. O homem com o coração mais duro que eu já vi. Eu não sei se a proximidade me fazia perceber isso, e talvez eu tenha conhecido outros homens tão duros quanto ele, e que eu não os percebia, mas o convivência com meu pai sempre deixou muito claro, e ele era um salvo fora dos caminhos do Senhor, por 40 anos fora dos caminhos do Senhor. Mas as minhas principais lembranças dele, e graças a Deus que Deus curou essas lembranças, são de um homem duro de coração. Muito duro. Um homem que na nossa infância nos deixava na porta da igreja, mas nunca entrava. Nunca. Eu já contei a vocês quando foi que o coração do meu pai foi quebrantado. Sabe, por mais duros que nós sejamos, dificilmente nós suportamos a doença. Porque para muita coisa na vida a gente consegue pagar outro, mas nós não conseguimos pagar outro para ficar na cama do hospital no nosso lugar. Sabe, para muitos de nós, Deus precisa tratar com dureza para que um coração duro seja quebrantado. Hoje, eu dou glórias a Deus pela vida do meu pai e pela enfermidade que Deus lançou na vida dele e pela forma que essa enfermidade quebrantou 40 anos de dureza. Graças a Deus, o meu pai morreu transformado. Graças a Deus, o meu pai morreu reconciliado com os filhos, com a sua esposa, com a igreja. Graças a Deus por tudo isso. Mas você já pensou no preço? Foi a dureza do coração do meu pai que não impediu de ver a continuidade da vida dos seus filhos e o crescimento dos seus netos. O meu pai não vai conhecer os seus bisnetos aqui nessa terra, vai conhecer na eternidade. Enquanto a minha mãe, que escolheu um caminho completamente diferente, é abençoada por Deus com tudo isso. Enquanto ela, que escolheu o caminho do sofrimento, de doar-se mesmo diante dessas circunstâncias, foi recompensada por continuar na vida de seus filhos, por ver a vitória dos seus netos, e desejo eu que ela conheça os seus bisnetos. Tudo foi escolha. Tudo foi escolha. Meus irmãos, que nunca seja necessário que Deus faça isso com algum de nós. Que a dureza do nosso coração tenha que ser quebrada por algo tão difícil como enfrentou o meu pai e como eu já vi outros irmãos enfrentando. O texto é muito claro, o que Deus quer de nós, quando a dureza do coração nos ocupa, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Você sabe o que deve fazer, pratica as primeiras obras. Sim, o meu pai foi o primeiro convertido da minha família. O primeiro, ainda em meados da década de 60. Agora há um aviso, quando não, brevemente a te virei. Então, meus irmãos,
Se você creu em Cristo como seu único e suficiente Salvador, você pertence a Cristo. O seu corpo pertence a Cristo. Ele comprou a sua vida pelo seu sangue na cruz do Calvário. Tudo que você é e possui pertence a Cristo. Não espere que Ele reivindique o que é seu, pois Ele irá fazê-lo. Sirva a Ele amorosamente, como deve ser servido. O 10º princípio é: pratique o arrependimento. Sempre. Pratique o arrependimento diariamente e sirva a Jesus Cristo. Feche os seus olhos, vamos orar.